Já te chamaram para treinar algum time ou seleção feminina? Aceitaria? Fala, galerinha do meu canal! Olha, hoje eu vou conversar com o ícone do nosso futebol brasileiro e mundialmente, óbvio, né? Então, mas antes disso, já vou pedir para você aí dar um like, se inscrever no canal, ativa o sininho, gente, para receber as notificações de vídeos novos e aí compartilhar com a galera, principalmente com a galera rubro-negra. Pois é, hein? Hoje o meu convidado é um cara que já foi comentarista, treinador, diretor de futebol e agora também é youtuber. Então, não percam. Bom, primeiro, Zico, eu quero agradecer demais por você ter aceito aí esse convite. Para mim é uma honra muito grande bater esse papo aqui contigo. Espero que você curta bastante aqui, que eu tenho algumas perguntinhas para você. À vontade, Marta. Você pode tudo. Tranquila. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quem é mais fanático pelos Zico? A torcida do Flamengo ou o povo japonês? Eu acho que é a torcida do Flamengo, porque foram muitos anos aí no Flamengo, né? 20 anos, não é fácil, é uma vida, é uma história. O povo japonês, ele é muito grato pela minha dedicação, pelo trabalho que eu procurei fazer aqui. Eles reconhecem muito isso, mas eu acho que eu, dentro do campo, não dei assim para eles o que eu ofereci ao Flamengo, né? Então eu acho que foram situações diferentes. Agora é um povo fantástico, um povo que eu sou muito grato a eles e não fica muita diferença não, viu? O Flamengo está em cima, mas do Japão, porque eu fiquei aqui 15 anos, fiquei 11 anos no Kashima e 4 na seleção. Então, a diferença aqui é que você separa muito a questão do clube, entendeu? Eu fui um cara aqui no Japão, não só servi ao Kashima, eu servi ao futebol japonês. Então, para eles, isso qualquer lugar, qualquer estádio que eu vá, qualquer torcida, a reverência é muito grande. Tem um carinho muito grande das outras torcidas, mas o Flamengo aumenta mais, né? Não, mas sem dúvida, você respondeu corretamente, pelo meu ponto de vista, né? Porque eu, na minha infância, desde pequenininha, escutava falar do Flamengo, os meus primos, tios, porrada de gente lá, é tudo flamenguista. E o seu nome, assim, é unanimidade. Mas você não viu o Zico jogar, você não viu como ele batia uma falta, não sei o quê. Isso gera, né, na época, aquela curiosidade de realmente procurar jogos antigos, onde você jogou, ver como você batia na bola. E eu queria ter uns 10% da maneira como você bate na bola para fazer aqueles golaços de falta. Então, sem dúvida, o Flamengo. O meu ídolo era daí da tua região, né? O teu ídolo era o Dida, que foi um dos maiores da história do Flamengo também. O que passou na sua cabeça quando viu o Flamengo ganhar novamente uma Libertadores, quase 40 anos depois do time em que você jogou? Cara, foi emocionante, porque eu estava aqui no Japão sozinho na minha casa, 6 horas da manhã, e tu sabe que eu acreditava muito. O Flamengo, depois dos 20, 25 minutos do segundo tempo, ele tomou conta do jogo e eu sabia que eu não esperava aquela vitória, a virada, mas o empate eu sabia que ele ia chegar. Estava amadurecendo o gol. Então foi muito legal, porque eu sempre falo que o Flamengo, a torcida, é seu maior patrimônio. Lógico que eu gostaria de estar no meio, lá na galera, no Maracanã, comemorando, mas eu estava aqui sozinho no Japão. A gente jogou, inclusive, uma semifinal naquele dia e nós estávamos classificando para ir para a final da Copa do Imperador. Massa demais, show de bola. Precisava ter tanta emoção, não, né? Porque tem alguns que não aguentam, mas... Mas foi muito bacana, foi muito emocionante mesmo. E olha que eu
Eu não posso dizer que eu não sou flamenguista, eu sou brasileira, então eu acabo torcendo para todos os times brasileiros quando chega nessa fase final aí de Libertadores, independente da equipe que estiver disputando. Se for contra a Argentina, então pior ainda. Então é Brasil. É verdade. Qual o cenário mais desafiador que você pegou como treinador? Foi jogar com a seleção japonesa sem público, porque era o jogo mais importante para a classificação para o Mundial da Copa de 2006, e a gente ia jogar contra a Coreia do Norte lá na Tailândia, sem público. E os jogos do Japão eram sempre jogos com mais de 60 mil pessoas no estádio. Pedi que eles não levantassem muito a cabeça jogando na hora do jogo, na hora do treino, para que eles não olhassem, de repente, ficassem olhando para o estádio, porque acostumado sempre com um grande público, e o japonês é aquele que cumpre, é disciplinado e tal, e eles fizeram direitinho e a gente ganhou de 2-0 e classificamos para a Copa do Mundo. Foi assim o momento mais complicado que eu vivi assim como técnico. Até porque imagina, não tem ninguém no estádio, você também não pode falar muita coisa que dá para ouvir tudo, né? Então... E aí o povo, né, agora o futebol, não em todos os lugares, mas na maioria dos lugares que já voltou, né, tá jogando sem público também. Deve ser chato demais. Deve ser muito chato. É verdade. Eu já estou a favor, eu adoro torcida. Aqui no Japão, até que cada time que é mandante pode botar até 5 mil pessoas no estádio. Ficam bem separados, não podem gritar, não podem cantar, só podem bater palma. Mas pelo menos você sente o calor humano dentro do estádio. Ah, show. Vamos ver outra aqui. Já te chamaram para treinar algum time ou seleção feminina? Aceitaria? Aceitaria. Não me chamaram, não, mas eu aceitaria, claro. Porque opa, peraí, vamos fazer uma mudança aí. Lógico, aceitaria. Com certeza iria dar muito certo, hein? E a gente aguarda aí, quem sabe, no futuro. O que tem de melhor e de pior trabalhando como comentarista? De melhor é quando você está no estádio vendo o jogo. De pior é quando você está ali comentando pela televisão do estúdio. Acaba perdendo uma informação ou outra, né? Quando você está lá, isso. Tem mais informação, tem mais conteúdo para passar para a galera que está assistindo pela televisão. É isso aí. Qual o melhor jogo que já assistiu como comentarista? Aquele que deu vontade de estar em campo. Foi o jogo do Barcelona contra o PSG. Barcelona acho que tinha perdido de 4 lá na França, e aí precisava ganhar de 5, né? E logo de cara o Paris Saint-Germain fez um gol, então eles tinham que fazer 6. E Neymar aquele dia arrebentou com o jogo, foi emocionante. O Barcelona, aquele jogo foi uma coisa indescritível, foi fantástico. Lembro desse jogo. Acho que todo mundo lembra, né? Tá muito recente também. É verdade. A gente eu fiz praticamente 4 anos seguidos de Copa dos Campeões, né? Então foram jogos memoráveis. Mas esse igual a esse foi e ainda mais com um brasileiro jogando, com o Neymar, quer dizer, ainda te dá mais aquela sensação gostosa de ver um conterrâneo teu sendo protagonista do jogo daquele, né? Sem dúvida, sem dúvida. E se você lembra, qual foi a primeira vez que você viu a Marta jogar? Então, galerinha, o papo foi tão bom com o Zico que a gente fez em 2 partes, tá? Então fica ligadinho aí, valeu?